Eu não sei se com todo mundo é assim, mas comigo, pelo menos, fica muito claro pra mim que eu tô na terceira etapa dentro desse processo de recuperação do burnout. A primeira etapa foi a mais doída, né? Foi a que demorou mais tempo, porque eu fui tratada com muita irresponsabilidade por um monte de médico alopata que às vezes nunca ouviu falar em burnout ou não sabe tratar. Eu já falei disso muito aqui. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo que eu falo mais sobre isso. Mas eu acho que depois dessa primeira etapa, quando eu entendi o que tinha acontecido comigo, o que é um burnout, por que se chega a um burnout, consegui olhar para trás e ver meu caminho e entender por que eu cheguei num burnout tão avassalador como é esse que eu tive, né? Porque tá demandando uma recuperação tão sofrida, tão demorada. E acho que a segunda etapa foi, uma vez tendo entendido o que aconteceu, eu consegui entender que o que tinha acontecido não tinha sido um fracasso pessoal. Tem muita gente que acha, quem vê de fora e quem tá passando pelo processo, que acha que o burnout é um fracasso pessoal. A gente tem essa impressão pela maneira da gente pensar e pelo entorno que quer fazer a gente acreditar que o que a gente tem é só coisa da nossa cabeça, que é um desequilíbrio emocional. As pessoas não levam a sério, elas minimizam, elas te desautorizam. E com isso a gente acaba realmente considerando a possibilidade daquele burnout ser um fracasso pessoal nosso. E eu também demorei um pouco, na verdade não é que eu demorei para entender isso, eu demorei para entender que eu achava que o burnout era um fracasso pessoal. Uma vez que na terapia me foi colocada essa questão, eu pensei sobre ela e vi que eu realmente achava isso e consegui ter um entendimento mais macro e perceber que isso não é verdade, e eu falei sobre isso nesse vídeo aqui. Acho que daí eu posso considerar que passei pela etapa 2. Então, etapa 1, entendi que o que eu tive foi um burnout, entendi por que aconteceu, como foi, como meu corpo respondeu. Etapa 2, entendi que esse burnout não é um fracasso pessoal meu. E agora eu acho que eu tô... Acho não, pra mim é tão claro. Eu tô agora na fase 3 da minha recuperação, que é a aceitação. É uma coisa realmente que eu tô tendo muita dificuldade, porque eu não percebi agora que eu não aceito. Isso faz bastante tempo. Racionalmente eu consigo entender como seria esse entendimento. Se eu estivesse falando com uma amiga minha, acho que eu teria muitos argumentos muito sensatos para que ela conseguisse perceber que é preciso aceitar e que não é tão difícil aceitar, mas emocionalmente não é assim que funciona, e pra mim tá sendo bem complicado conseguir aceitar que eu estou nessa situação. O que é aceitar que eu estou nessa situação? Aceitar que o meu corpo teve um colapso, que meu corpo teve uma pane, e que mesmo 3 anos depois dessa pane, eu ainda hoje não consigo ter a vida 100% ativa que eu tinha até eu ter o treco do burnout. É difícil pra mim aceitar que eu preciso entender os limites da fadiga, que eu preciso fazer minhas coisas dentro do limite da fadiga. É difícil aceitar quando num dia que eu não exagerei tanto nas atividades, mas por questões, às vezes porque eu tô menstruada, porque tá calor, porque eu tô gripada, enfim, porque eu não dormi direito, eu acabo ficando com uma exaustão que me impede de fazer, às vezes, coisas mínimas. Pra mim é muito complicado aceitar. Eu fico revoltada, eu fico inconformada, fico puta da vida, fico com raiva, enfim. À medida em que o tempo foi passando, é claro que eu comecei a lidar com isso de uma forma muito mais tranquila, né? Então eu consigo ter pequenas aceitações. Não dormi direito hoje, eu consigo rearrumar a minha agenda para que eu faça menos coisas no dia de hoje, me preserve, sabendo que amanhã eu vou estar um pouco melhor. Mas eu não consigo ainda aceitar quando essa exaustão passa de um dia, ou quando eu não consigo entender exatamente o porquê dela tá tão alta. Eu tava vendo outro dia uma entrevista com aquele Fernando Fernandes, aquele moço que participou do Big Brother e depois sofreu um acidente de carro e hoje ele é cadeirante.
E ele, um ano depois que sofreu o acidente, foi campeão mundial, acho que de canoísmo. Uma coisa assim, é uma história realmente muito impressionante desse menino. E ele foi dar essa entrevista e perguntaram pra ele, mas como assim, depois de um ano, é um tempo tão curto e tal? E aí ele falou que assim não, tipo 10 dias depois, porque primeiro ele teve um entendimento que ele não ia mais andar. E ele tava com trabalhos engatilhados como modelo na Itália e tal. E ele falou que foram 10 dias muito sofridos entre a notícia de que ele não ia mais andar e o dia em que ele embarcaria para fazer esse trabalho que ele estava super ansioso para fazer, que seria, acho que um turning point na carreira dele. Mas depois desse período, ele aceitou a situação, ele aceitou o que tinha acontecido com ele, aceitou a nova condição física dele e começou a trabalhar imediatamente para que ele tirasse o maior proveito disso, para achar uma ocupação, para se recuperar o máximo possível. E eu fiquei vendo essa entrevista e falei assim, gente, a minha cabeça não funciona como a dele, infelizmente pra mim. Essa aceitação que eu vejo nele, que vejo naquela moça linda, que teve uma perna amputada, Paola Antonini, se eu não me engano, uma moça lindíssima que também sofreu um acidente em que ela teve a perna dela amputada na altura do joelho. Essas duas pessoas tiveram uma aceitação da condição delas e isso faz com que elas tenham uma vida plena e talvez mais ativa, talvez mais feliz do que outras pessoas que têm o movimento das pernas, que tem a perna, ou até talvez mais do que eles teriam se não tivessem sofrido esses acidentes, jamais saberemos. E aí eu fiquei pensando, é uma forma de pensar diferente que nós temos, eu e eles, e refletindo sobre isso, acho que eu tenho muito para aprender com essas pessoas, apesar de saber que o meu cérebro não funciona assim, a gente não pode também se resignar, meu cérebro funciona assim, vou morrer assim, minha vida é não me conformar, não. Vamos aprender com eles, a forma deles verem a vida e o resultado que eles obtiveram. Então assim, quanto mais eu consigo lidar melhor com a minha fadiga, quanto mais eu consigo aceitar a condição que eu tenho hoje, mais tranquilo, mais leve fica a minha vida, porque você começa a substituir o tempo, a energia que você gastava ficando inconformado, tentando resolver de outras formas, achando outras soluções. Então hoje eu precisava fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas eu não dormi a noite inteira e fiquei exausta. Esforço 1, lamentar, ficar puta o dia inteiro, putz, eu tinha que estar fazendo tal coisa, eu queria estar fazendo tal coisa, não aguento mais e tal. Ou a opção 2 é você falar, bom, então, já que eu não dormi e estou exausta, será que tem coisas que eu possa fazer pela internet, ou pelo telefone, ou então em vez de fazer hoje, eu vou fazer amanhã, isso aqui que eu ia fazer amanhã eu consigo fazer hoje. Você começa a arrumar soluções para sua vida. E esse é um tipo de pensamento que a gente precisa levar, depois do burnout, pro resto da vida. A gente ficar se preocupando, lamentando, ficando inconformado, puto, com raiva, não leva a gente a lugar nenhum, quer dizer, leva para um burnout, né? Mas tirando o burnout não te leva para lugar nenhum, enquanto que se você aproveitar o tempo que você ficaria lamentando, achando novas soluções, você consegue abrir umas portinhas na sua vida que você não sabia nem que estavam lá. Eu já consigo fazer isso num nível pragmático, assim, coisas do dia, coisas pequenas, mas eu imagino que esse seja um primeiro passo para que eu consiga fazer isso no piloto automático, com até grandes questões da vida daqui pra frente. Eu também vejo que eu me pego, isso desde o começo ficou muito claro pra mim. Por exemplo, eu vejo o Fernando Fernandes, vejo a Paola Antonini e penso assim, mas é porque a condição deles é pra sempre, né? Eles pra sempre não vão ter o movimento da perna, eles pra sempre não vão ter metade da perna. E eles precisam de alguma forma se o mais rápido possível se adaptar àquilo, mas não é enquanto que na minha condição, sendo temporária, eu vejo em mim uma resistência às vezes de aprender a lidar com algumas coisas, como por exemplo driblar a exaustão. Eu não quero aprender a viver bem com esse padrão, porque
pra mim parece que eu estou admitindo que isso vai ser assim pro resto da vida, e na verdade não vai ser assim pro resto da vida. Se é uma condição temporária, eu escolho não me adaptar a ela. Mas isso é uma burrice. Isso não é uma coisa inteligente. Se você tem uma condição temporária, você se adapta a ela o tempo em que ela exigir de você alguma adaptação. Ao passo que pessoas como o Fernando Fernandes, como a Paula Antonini, que também perderam movimentos, que também perderam membros, também têm a escolha de aceitar e viver da melhor forma com aquilo, ou se entregar, se deprimir, ficar revoltado, ficar com raiva, ficar lamentando e se fazer de vítima. Esse tipo de pensamento, ou aceitar ou se fazer de vítima, na verdade, funciona para qualquer pessoa com qualquer condição, temporária ou não, grave ou não, dramática ou não, reconhecidamente ruim pelos outros ou não. Então, o nosso exercício, eu acho, na recuperação de um burnout, é entender o que aconteceu, entender que não foi culpa sua e aceitar de todo o coração para que você consiga arrumar a sua vida apesar daquilo, a partir daquilo. Eu acho que quando a gente consegue aceitar o que aconteceu com a gente passa a viver muito melhor do que era antes. E não é essa a proposta de ter um burnout? A gente tem um burnout para que a gente possa se reinventar. E não para que a gente tenha plena certeza de que nossas suspeitas de que nós somos as vítimas do mundo estão aqui sendo comprovadas. Isso não é verdade. Então eu tô num processo aqui de tentar aceitar da melhor forma o que aconteceu comigo e o que está acontecendo comigo. Eu acho que só quando eu conseguir aceitar isso é que eu vou conseguir sair dessa situação. Agora, a dificuldade para a pessoa que conseguir aceitar, para conseguir emocionalmente aceitar, porque racionalmente é fácil, basta a gente ter inteligência. É difícil. Mas eu acho que não é mais difícil do que muita coisa que eu passei, não só nesses anos de pós-burnout, como nos anos que me levaram a ele. Que, se você quiser saber, talvez tenham sido mais difíceis do que esses do burnout. Porque eu estava completamente no escuro. Coisas a refletir. Acho que você também, se estiver passando pela mesma situação, ou se encaminhando para um burnout, tem que parar e tentar entender que parte da sua vida você não está conseguindo aceitar que exista. E aí você precisa tomar uma decisão. Ou você aceita e segue com ela, ou você tenta mudar. Porque muito do caminho que leva a gente ao burnout é a gente se ver numa situação que deixa a gente infeliz. E ao invés de tentar mudar, a gente se vê sem forças e a gente lamenta, a gente chora, mas a gente não tenta mudar a nossa situação.